Tratado sobre a Ressurreição. Biblioteca Nag Hammadi, Códice 1, Livro 4. Há certas pessoas, meu filho Regino, que desejam se tornar eruditas. Esse é o objetivo delas quando se dispõem a resolver problemas não resolvidos. E se são bem-sucedidas, têm-se em alta conta. Mas não acho que seus resultados sejam por conta da verdade. Antes é repouso, no sentido da recreação, que elas procuram. Isso nós obtivemos de nosso Senhor Salvador, o bondoso. Nós obtivemos isso quando alcançamos conhecimento da verdade e colocamos nossa confiança nela. Contudo, visto que você tão amavelmente indagou sobre os pontos essenciais da ressurreição, estou lhe escrevendo. Pois a ressurreição é uma questão fundamental, e não só muitos não lhe dão crédito, como são poucos os que a compreendem. Portanto, que seja este o tópico de nossa discussão. Como foi que o Senhor lidou com as circunstâncias deste mundo? Enquanto estava no corpo físico, e depois de ter revelado ser o Filho de Deus, ele perambulou por essa região onde você habita, falando a respeito da lei, da ordem natural. Quero dizer, da morte. Além disso, ó Regino, o Filho de Deus era um filho humano. Ele era dono da sua situação, sobre dois aspectos, tendo ambas, a humanidade e a divindade, de modo que podia vencer a morte, por ser filho de Deus, e por ser filho humano, podia passar pelo retorno à plenitude, visto que, desde o início, ele existia como uma semente da verdade do alto, antes que viesse a ser esta estrutura cósmica na qual as autoridades e divindades se tornaram tão numerosas. Sei que estou formulando esta explanação em termos difíceis. Entretanto, considere. Nada na explicação da verdade é verdadeiramente difícil. De qualquer forma, visto que ele se apresentou por causa da explanação, para não deixar nada obscuro, antes, para revelar, em termos simples, tudo a respeito do vir a ser, anulação do mal e a manifestação do elemento superior. Estas são as ramificações da verdade e do Espírito. Essa graça é conferida pela verdade. O Salvador destruiu a morte. Você não deve ser sem discernimento, pois quero dizer que, deixando de lado o mundo corruptível, ele o trocou por um reino eterno, incorruptível, e se levantou, tendo engolido o visível por meio do invisível, e nos deu o caminho da imortalidade. Então, como o apóstolo Paulo disse dele, nós sofremos com ele, e ressuscitamos com ele, e ascendemos com ele. Ora, visto que estamos manifestadamente presentes neste mundo, o mundo é como uma veste. Partindo do Salvador, nós brilhamos como raios, e estando bem seguros por ele, até o nosso pôr do sol, isto é, até a nossa morte na vida presente. Nós somos levados por ele para o alto, como os raios são levados pelo sol, reprimidos por nada. Isso é a ressurreição do Espírito, a qual abrange a ressurreição da alma, junto com a ressurreição da carne. Se não acreditares, não serás persuadido. Meu filho, estes assuntos pertencem ao domínio da fé, e não a um argumento persuasivo, a afirmação de que os mortos ressuscitarão. E suponha que, entre os estudiosos aqui, haja um que creia. Bem, então essa pessoa ressuscitará. E que o estudioso aqui não confie em alguém que seja autoconvertido. E por causa da fé, pois temos conhecimento do Filho do ser humano, e viemos a crer que ele ressuscitou dos mortos. E ele é aquele de quem dizemos, ele se tornou a anulação da morte. Assim como é grande o objeto da crença, grandes também são os crentes. O pensamento daqueles que são salvos não perecerá. O intelecto daqueles que têm conhecimento de semelhante objeto não perecerá. Portanto, somos escolhidos para a salvação e redenção, tendo sido postos à parte desde o começo, a fim de que não tropeçássemos na loucura dos ignorantes, mas entrássemos na inteligência daqueles que têm conhecimento da verdade.
Aqueles que estão despertos para a verdade não podem abandoná-la. A estrutura da plenitude é poderosa. Aquilo que se soltou e virou o universo é insignificante. Mas o que é mantido firme é a totalidade. Ela não veio a ser, simplesmente era. Então, nunca duvide da ressurreição, meu filho Regino. Se não existisse no corpo, você entraria no corpo ao chegar ao mundo. Porque está nele, então o que deseja não levará seu corpo com você quando despertar na eternidade? Melhor que o corpo é o que lhe dá a vida. O que veio a existir por sua causa não será seu? Não existe com você? Mas enquanto estás nesse mundo, o que procuras? É isso que tens de tentar aprender. Após o nascer do corpo físico, vem a idade avançada, e então a existência decai aos poucos. Mas o que se perde é o que se ganha. Não terás de desistir da melhor parte sua quando partires. A parte inferior sofre, mas encontrará a bênção. Nada nos poupa deste mundo, mas somos membros do reino do todo e estamos salvos. Tivemos salvação do começo ao fim. Vamos pensar assim. Aceitemos assim. Todavia, alguns desejam saber se quem está salvo vai, ao despir-se do corpo, ser imediatamente salvo. Que ninguém duvide disso. Os membros visíveis, mortos, serão preservados, pois supõe-se que os membros interiores vivos ressuscitem. Mas qual é o sentido da ressurreição? É o desnudamento, em dado momento, dos que ressuscitaram. Se você se lembra de ter lido no Evangelho, em Mateus 17:9, que Elias apareceu junto a Moisés, não pense que a ressurreição seja uma ilusão. Não é uma ilusão, é real. É mais certo dizer que o mundo é ilusão ao invés da ressurreição, pois veio de nosso Senhor, o Salvador, Jesus, o bondoso. E o que estou lhe dizendo? Os vivos morrerão. Como vivem em uma ilusão? Os ricos tornam-se pobres e reis são depostos. Tudo muda. O mundo é uma ilusão. Por que pareço gritar? A ressurreição não se parece com a ilusão. Ela é a verdade, é a revelação do que existe, da mudança das coisas e uma transição ao revigoramento. A incorruptibilidade sobrepõe-se à corrupção. Rios límpidos correm sobre a escuridão, consumindo as trevas. A plenitude preenche o vazio. Estes são os símbolos e figuras da ressurreição. Eles firmam sua natureza divina. Ó, Regino, não se perca em detalhes. Não viva obedecendo o corpo. Pelo amor à harmonia. Fuja da distração e da sujeição ao corpo, e então terás ressurreição. Se sabes o que em ti morrerá, apesar de ter vivido por muitos anos, por que não olhar para si mesmo e vê-lo levantado dentre os mortos agora? Tens a ressurreição, e ainda assim segue como se fosse morrer. Quando é só a parte destinada a morrer que perde vitalidade. Por que suporte seu fraco aprendizado? Todos acham um caminho, e há muitos caminhos a serem trilhados a partir deste, e não para vagar sem rumo. Todos com o intuito de recuperar o que o todo era no princípio. Estas palavras recebi da generosidade de meu Senhor, Jesus, o Cristo. Ensinei-os e aos seus irmãos e irmãs, que são minhas crianças, sobre ele, e não deixei de falar nada que pudesse fortalecê-los. Se há algo nesses escritos que está obscuro, pergunte e eu explicarei. Não hesite em consultar alguém à sua volta que possa ajudá-lo. Muitos esperam que escrevi para você. Paz e graça esteja entre eles. Eu te cumprimento e a quem quer que te ame com amor de uma família.